sempre odiara, que tentava esconder com maquilhagem. O mesmo sinal. O diário escorregou das suas mãos e caiu no chão. As pernas dela cederam e ela sentou-se na beira da cama, a mente girar a tentar processar o impossível. Eu sou a neta dele. Beatriz é uma fraude. O meu avô? Foi o som de passos apressados no corredor que a arrancou do seu transe. Passos pesados, zangados. Passos que ela reconheceu. Arthur. Ele tinha voltado mais cedo. O pânico gelou o seu sangue. Ela levantou-se de um salto, mas era tarde demais. A porta do quarto abriu-se com um estrondo. Arthur Valente estava parado no umbral, o seu rosto pálido de choque, os olhos a arregalarem-se ao vê-la ali, no seu santuário proibido. O choque rapidamente se transformou numa nuvem escura de fúria e traição. O seu olhar passou dela para o diário caído no chão e depois de volta para o rosto dela. Por um momento, Fê pensou ter visto um lampejo de outra coisa nos seus olhos, reconhecimento? Mas desapareceu tão depressa como veio, substituído por uma dor profunda e gélida. O que é que está a fazer aqui? A voz dele foi um sussurro rouco e perigoso. Fê abriu a boca para falar, para explicar, para lhe mostrar o medalhão, o sinal, tudo. Mas nenhuma palavra saiu. Ela estava paralisada, presa no olhar de um homem cujo coração ela acabara de estilhaçar. Para Arthur, o corredor do segundo andar era um caminho sagrado. Cada passo em direção àquele quarto era uma peregrinação ao epicentro da sua dor. A sua consulta médica tinha sido cancelada à última da hora e, ao regressar a casa, um impulso inexplicável fê-lo subir algo que não fazia há meses. Talvez quisesse apenas sentir a presença da sua filha, Lúcia. O que ele não esperava era encontrar o santuário violado. E por ela. A rapariga que ele acolhera, a rapariga em quem depositar uma confiança frágil e esperançosa. O seu cérebro recusava-se a processar a cena. Fernanda, de pé, no meio do quarto de Lúcia, com o rosto banhado em lágrimas e o diário da sua filha no chão. A traição foi uma punhalada física, tirando-lhe o ar. Todo o seu instinto de proteção, toda a sua culpa acumulada, todo o seu medo de ser enganado outra vez, convergiram num único ponto de fúria gelada. Outra vez não, pensou ele, o coração a martelar no peito. Outra oportunista a remexer nas minhas feridas para proveito próprio. Eu posso explicar, Sr. Valente, gaguejou Fernanda, dando um passo em sua direção, a mão a ir instintivamente para o seu peito. Mas a explicação dela foi abafada por outro som. Um grito de horror fingido. Vovô! Oh, meu Deus! Beatriz apareceu atrás dele, como se tivesse sido conjurada pela própria crise. Ela cobriu a boca com as mãos, os seus olhos azuis arregalados na mais perfeita imitação de choque e mágoa. Ela correu para Arthur, agarrando-se ao seu braço. O que é que ela fez? Vovô, eu disse-lhe, eu avisei-o. A sua voz era um sussurro sibilante, cheio de veneno e falsa preocupação. Eu vi-a rondar este corredor durante dias. Ela é obcecada. Estava a tentar encontrar alguma coisa para o chantagear. Cada palavra de Beatriz era um prego a selar o caixão da confiança de Arthur. A sua mente, já turva pela dor e pela raiva, agarrou-se à explicação mais fácil, àquela que não o forçava a questionar a realidade que passara os últimos 5 anos a construir. Era mais fácil acreditar que Fernanda era uma mentirosa do que considerar a possibilidade de Beatriz o ser. Aceitar isso seria admitir que viveu uma mentira, que o seu amor de avô foi desperdiçado, que a sua dor o tinha tornado um tolo. E isso era insuportável. É verdade? Perguntou Arthur, a voz a tremer, não de fraqueza, mas de raiva contida. Ele não estava a perguntar a Fernanda. Estava a dar-lhe uma última oportunidade de se confessar. Não! Exclamou Fê, o desespero na sua voz. Beatriz está a mentir. Olhe, por favor, olhe para isto. Ela puxou o medalhão para fora, segurando-o com as mãos trêmulas. É igual ao da sua neta. E o sinal, eu tenho mesmo sinal que a sua filha. Beatriz soltou uma gargalhada curta e cruel. Que patético!
É óbvio que viu as fotografias antigas e agora está a inventar esta história ridícula. Tão desesperada. Tão baixa. Ela encenou o golpe de mestre. Cambaleou para trás, a mão na testa. Acho que me sinto mal. É demais para mim, vovô. Ela ameaçou-me, disse que se eu contasse a alguém que havia espiar, ela ia fazer mal. Ver a sua neta pálida e a tremer foi a gota de água. A raiva de Arthur explodiu. Chega! Gritou ele, a sua voz a ecoar pela casa silenciosa. Ele apontou um dedo trêmulo a Fernanda. Sua víbora. Uma aproveitadora. Eu acolhi-a na minha casa, ofereci-lhe a minha confiança, e é assim que me paga? Remexendo no passado, profanando a memória da minha filha? Mas não é isso. Eu sou. Cale-se. Rugiu ele, o rosto vermelho. Ele não a conseguia ouvir. Não queria ouvir. A verdade que ela lhe oferecia era demasiado monstruosa para contemplar. Você não é nada. É uma mentirosa, uma atriz. Uma rata da rua, tal como Beatriz disse. Ele entrou na sua própria biblioteca, cego de raiva, e voltou com um maço de notas. Caminhou até Fernanda, que estava paralisada, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto, e atirou-lhe dinheiro ao peito. As notas esvoaçaram e caíram no chão à volta dela, como folhas mortas. Pegue neste dinheiro e desapareça da minha casa. Desapareça da minha vida. E se alguma vez a vir perto da minha família outra vez, juro que a destruo. Fora! Fê olhou para ele, os seus olhos cheios de uma dor tão profunda que, por um segundo, Arthur sentiu uma pontada de dúvida. Mas depois olhou para Beatriz, que chorava silenciosamente nos seus braços, a vítima perfeita, e endureceu o coração. Com a dignidade que lhe restava, Fernanda não se baixou para apanhar o dinheiro. Lançou um último olhar a Arthur, um olhar que misturava traição, mágoa e uma estranha compaixão. Depois, virou-se e saiu. Os seus passos eram lentos, o som dos seus sapatos no mármore a ecoar como uma sentença de morte. Arthur ficou ali a respirar com dificuldade, o corpo a tremer. Beatriz abraçou com força. Já passou, vovô. Já passou. Ela foi-se embora. Está seguro. Mas quando a porta da frente se fechou com um baque final e pesado, Arthur não se sentiu seguro. Sentiu um vazio gelado e assustador instalar-se no seu peito. Lá fora, na rua, a fachada de força de Fernanda desmoronou-se. As pernas falharam e ela caiu de joelhos na calçada, os soluços a sacudirem o seu corpo. Estava acabado. Tinha perdido tudo. A esperança, a casa, a família que mal descobrira. Estava sozinha outra vez. Foi quando um carro parou ao seu lado. A porta abriu-se e Lucas Mendes saiu. Ele tinha visto tudo da janela do seu escritório, que ficava na casa de hóspedes. Ele ajoelhou-se à sua frente, ignorando os seus joelhos sujos na calçada. O seu rosto não mostrava pena, mas sim uma convicção calma e firme. Ele estendeu a mão e pousou-a suavemente no ombro dela. Eu acredito em si, disse ele, a sua voz um porto de abrigo na tempestade. O apartamento de Lucas era o oposto da mansão Valente. Era moderno, funcional e impessoal, com paredes brancas, móveis minimalistas e grandes janelas que davam para a selva de betão de São Paulo. Mas, para Fernanda, naquele momento, parecia o lugar mais seguro do mundo. Ele tinha-a levado para lá sem fazer perguntas, deixando-a chorar no seu sofá de cabedal enquanto lhe preparavam um chá de camomila. Agora, o choro tinha dado lugar a um silêncio exausto. Fê segurava a chávena quente com as duas mãos, sentindo calor infiltrar-se nos seus dedos gelados. Eu não sou louca, disse ela, a voz rouca, quebrando o silêncio. Eu sei o que vi. Lucas estava sentado na poltrona em frente a ela. A sua expressão era séria, concentrada. Eu sei que não é, Fê, eu nunca confiei na Beatriz. Fê levantou o olhar, surpresa. Desde o início, a história dela tinha falhas, continuou ele, inclinando-se para a frente.
Pormenores que não batiam certo, datas que não faziam sentido. Mas o seu avô, o Sr. Arthur, ele queria tanto acreditar. Ele precisava de acreditar. A culpa pela perda da neta tornou-o cego. Qualquer tentativa de o questionar era vista como um ataque pessoal. Então, por que é que nunca disse nada? Porque eu não tinha provas. Tinha apenas suspeitas, e as suspeitas de um advogado não valem nada contra as lágrimas de uma neta amada. Lucas fez uma pausa, os seus olhos a encontrarem os dela. Mas agora é diferente. Agora temos consigo. E com o seu medalhão. Fê olhou para o pequeno coração de prata que ainda segurava na mão. Mas ele não acreditou. Ele atirou-me dinheiro à cara. Ele não acreditou porque tem medo, disse Lucas com convicção. Medo de ter sido enganado, medo de enfrentar a verdade. Mas a semente da dúvida foi plantada, acredita em mim. O que precisamos de fazer é regá-la com factos irrefutáveis. Ele levantou-se e foi até à sua secretária, voltando com um computador portátil. Abriu e virou o ecrã para ela. Eu já tinha começado uma pequena investigação por minha conta e risco. Olhe para isto. No ecrã havia uma cópia da certidão de nascimento de Beatriz Castro. Lucas apontou para a assinatura do oficial do registro civil. Falsa. Mandei um perito amigo meu analisá-la discretamente. É uma imitação grosseira. Ele clicou noutra janela. E isto é o historial dela. Não existe Beatriz Castro com esta data de nascimento antes de há 5 anos. É como se ela tivesse aparecido do nada. A história que ela contou ao Arthur sobre ter crescido num orfanato no interior é mentira. O orfanato que ela mencionou fechou 10 anos antes dela supostamente ter chegado lá. Fernanda olhava para o ecrã a sentir uma mistura de validação e raiva. Ela não estava louca. A sua intuição estava certa. O que é que podemos fazer? Perguntou ela, a esperança a começar a cintilar de novo, frágil como a chama de uma vela. No diário da sua mãe, ela mencionou o nome do hospital onde você nasceu? Fê fechou os olhos, a tentar recordar as palavras que lera à pressa. Hospital Santa Catarina. Ela escreveu sobre uma enfermeira que foi muito simpática com ela, uma enfermeira chamada Marisa. Os olhos de Lucas brilharam. Marisa. É um começo. Se conseguirmos encontrar essa enfermeira, talvez ela se lembre de alguma coisa. Talvez ela seja a chave para desvendar tudo. Eles passaram as horas seguintes a traçar um plano. A dor de Fê transformou-se em determinação. A frustração de Lucas transformou-se em ação. Uma aliança inesperada, forjada no fogo da injustiça. Pela primeira vez em muito tempo, Fê não se sentia sozinha. A presença calma e focada de Lucas era uma âncora. Ele acreditava nela, e isso dava-lhe a força de que precisava para lutar. Enquanto isso, na mansão silenciosa, Arthur Valente não conseguia encontrar paz. Depois de Fernanda sair, ele tinha mandado Beatriz para o quarto dela, alegando precisar de descansar. Mas não descansou. Ele vagueou pela casa como um fantasma, acabando por voltar ao escritório. No chão, perto da sua secretária, estava um maço de dinheiro que atirara a Fernanda. Intacto. Ela não tinha levado um único cêntimo. Ele baixou-se, o corpo velho a protestar, e apanhou o dinheiro. O gesto dela, a sua recusa silenciosa, gritava mais alto do que qualquer acusação. Uma oportunista teria pegado no dinheiro. Uma mentirosa teria, pelo menos, hesitado. O seu olhar foi atraído para o retrato de Lúcia na parede. Ele olhou para o sorriso dela, para os seus olhos, e para o pequeno sinal acima do seu lábio. O mesmo sinal. Ele sempre o achara encantador. E a imagem do rosto de Fernanda, banhada em lágrimas, com o mesmo sinal no mesmo lugar, voltou à sua mente com uma clareza brutal. Ele sentou-se na sua poltrona de cabedal, o dinheiro na mão, a cabeça a latejar. As palavras de Fernanda ecoavam nos seus ouvidos. Beatriz está a mentir.
A certeza de ferro que sentira há poucas horas começava a enferrujar, a desfazer-se em pó. Arthur olhou para o telefone em cima da sua secretária. Uma memória antiga surgiu, uma precaução que tomara há meses, num momento de dúvida fugaz sobre Beatriz e que depois enterrara sob camadas de negação. Com a mão a tremer, ele pegou no telefone. Procurou um número na sua agenda. Um número guardado sob o nome consultor. Era o detetive particular que contratara e depois dispensara, com medo do que poderia descobrir. Ele respirou fundo, o coração pesado com um pressentimento terrível. E fez a chamada. Na escuridão do seu quarto, sozinho, Arthur Valente olhava para o retrato da sua filha. Uma lágrima solitária, a primeira em muitos anos, rolou pela sua bochecha enrugada e caiu sobre as notas que segurava. Será que, sussurrou ele para o silêncio da casa. Será que eu errei? Ponto de vista, Fernanda Andrade. O endereço que conseguiram levava a uma casa modesta e mal cuidada num bairro operário da Zona Leste. O cheiro a mofo e a desespero pairava no ar. Foi Lucas quem bateu à porta. Uma mulher de meia idade, com o cabelo desgrenhado e olheiras profundas, abriu uma fresta. Era Marisa. O seu rosto envelhecera mal, marcado por anos de segredos e arrependimentos. O que querem? Perguntou ela, a voz rouca. Senhora Marisa? Começou Lucas, o seu tom calmo e profissional. O meu nome é Lucas Mendes. Gostaríamos de falar consigo sobre o Hospital Santa Catarina. Sobre o nascimento que ocorreu há mais de 20 anos. O pânico fez-com nos olhos da mulher. Eu não sei de nada. Vão-se embora. Ela tentou fechar a porta, mas fedeu um passo à frente, o coração a bater descontroladamente. Por favor, disse Fê, a sua voz a tremer, mas firme. Por favor, olhe para mim. O meu nome é Fernanda. Eu nasci naquele hospital. A minha mãe chamava-se Lúcia Valente. Ao ouvir o nome Valente, Marisa congelou. Os seus olhos percorreram o rosto de Fê, demorando-se no sinal acima do seu lábio. A mulher cambaleou para trás, o rosto a perder toda a cor. Não pode ser, sussurrou ela. Por favor, ajude-nos, insistiu Fê. A mulher que se faz passar por mim, a Beatriz, ela está a enganar o meu avô. Ele está em perigo. Eu só quero a verdade. Lucas interveio, a sua voz agora mais dura. A senhora foi cúmplice numa fraude, Marisa. Isso é um crime grave. Mas pode ajudar-se a si mesma se nos contar a verdade agora. Marisa olhou de um para o outro, o seu rosto uma máscara de terror. Finalmente, com um soluço que parecia vir do fundo da sua alma, ela desabou. Abriu a porta e deixou-os entrar. Sentada na sua cozinha sombria, entre lágrimas e tremores, Marisa confessou tudo. Contou como a bebé, Fernanda, não tinha morrido, mas fora dada como morta por engano devido a uma confusão catastrófica durante uma troca de turno. Contou como, anos mais tarde, afogada em dívidas de jogo, fora contactada pela mãe de Beatriz, uma mulher ambiciosa que descobrira a história e queria uma oportunidade para a sua própria filha. Marisa, desesperada por dinheiro, vendeu a informação e ajudou a forjar os documentos que transformaram Beatriz Castro na neta perdida dos Valente. Eu juro que nunca pensei que a verdadeira neta estivesse viva, soluçava ela. Eu preciso de consertar isto. Ponto de vista, Arthur Valente. Ao mesmo tempo, na solidão da sua biblioteca, Arthur ouvia a voz calma e factual do detetive particular ao telefone. Cada palavra era um golpe de martelo a destruir as fundações da sua vida. Como eu suspeitava, Sr. Valente, a certidão de nascimento é uma falsificação de alta qualidade. Beatriz Castro não tem qualquer ligação de sangue consigo. A sua história sobre o orfanato é fabricada. Encontrei o seu registro real. Ela e a mãe viveram de pequenos golpes durante anos, até darem o golpe de mestre consigo. Arthur sentia o sangue a fugir-lhe do rosto. Estava sentado, mas o mundo girava à sua volta. Continuo, conseguiu ele dizer, a voz um fio. Quanto a Fernanda Andrade, a história dela é mais difícil de rastrear.
Parece que foi criada em vários lares de acolhimento depois da morte da sua mãe adotiva. Mas o mais interessante, Sr. Valente, é o registro de nascimento original do Hospital Santa Catarina. Houve de facto uma confusão nesse dia. Uma bebé do sexo feminino, filha de Lúcia Valente, foi declarada morta por erro administrativo. O corpo nunca foi reclamado porque não havia corpo. A bebé sobreviveu. O telefone quase caiu da mão trêmula de Arthur. Era verdade. Tudo. A rapariga que ele expulsara, que humilhara, era ela. A sua neta. A sua fé. A dor e o arrependimento atingiram-no com a força de um marmoto, deixando-o sem ar. Ele não chorou. A dor era demasiado profunda para lágrimas. Era um vazio gelado de autoaversão. Ele desligou o telefone e ficou imóvel por um longo momento. A sua mente, antes turva, estava agora terrivelmente clara. Ele sabia o que tinha de fazer. Levantou-se, os seus movimentos rígidos, e subiu as escadas. Do corredor ouviu música a vir do quarto de Beatriz. Ela estava a cantarolar, feliz. A raiva, pura e fria, deu a Arthur a força de que precisava. Ele abriu a porta do quarto dela sem bater. Beatriz estava em frente ao espelho, a rodopiar com um vestido de noite azul escuro, de seda, que brilhava sob a luz. Era o vestido que ia usar na gala de beneficência da empresa naquela noite. Ela sorriu ao vê-lo no espelho. Vovô. O que acha? Não é deslumbrante? Serei a mulher mais bonita da festa. Arthur não disse nada. Apenas caminhou até ela, o relatório do detetive na mão. O sorriso de Beatriz vacilou ao ver a expressão no rosto dele. Uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Foi então que ouviram vozes no andar de baixo. A campainha tocou. Eu vou mandar embora quem quer que seja, disse Beatriz, tentando recuperar o controlo. Não é preciso, disse Arthur, a sua voz baixa e perigosa. Acho que são convidados que estava à espera. Eles desceram as escadas. Parados no hall de entrada estavam Lucas Mendes e, ao lado dele, Fernanda. O rosto de Fernanda estava pálido, mas os seus olhos estavam firmes. Beatriz, disse Arthur, a sua voz a ecoar no silêncio mortal do hall. O seu olhar era de aço. A farsa acabou. Beatriz olhou de Arthur para Fernanda e Lucas, e depois de volta para Arthur. O seu rosto, antes radiante, tornou-se uma máscara pálida de pânico. Ela estava encurralada. O silêncio no hall de entrada era tão denso que parecia ter peso. Beatriz olhou para os três rostos à sua frente. O de Arthur, uma máscara de fúria fria e desilusão. O de Lucas, firme e acusador. E o de Fernanda, a personificação de tudo o que ela roubara, de pé ali, na sua casa. O seu instinto, afiado por uma vida de mentiras, entrou em ação. A negação. Acabou? Do que está a falar, vovô? A sua voz era um fio de inocência fingida. Ela virou-se para Fernanda com desprezo. É por causa dela? Ela encheu-lhe a cabeça com mais mentiras? Depois de tudo o que ela fez? Chega, Beatriz, disse Arthur, a sua voz tão cortante que a fez recuar. Ele ergueu o relatório do detetive. Acabou a peça de teatro. Eu sei de tudo. Da certidão de nascimento falsa. Do orfanato que nunca existiu. De si. O pânico começou a borbulhar nos olhos de Beatriz. Isso é ridículo. Essa rapariga e esse advogadozinho estão a tentar virá-lo contra mim para ficarem com o seu dinheiro. A única pessoa interessada no meu dinheiro aqui és tu, retorquiu Arthur. Nesse momento, uma figura hesitante apareceu atrás de Lucas e Fernanda. Era Marisa, a ex-enfermeira, o rosto devastado pela culpa. Eu contei-lhes tudo, Beatriz, disse ela, a voz a tremer. Contei-lhes como a sua mãe me pagou para vos dar informação. Como falsificámos tudo. Não aguentava mais. Ao ver Marisa, a última linha de defesa de Beatriz quebrou-se.
O animal encurralado dentro dela veio à superfície. A sua máscara de sofisticação derreteu, revelando o desespero cru por baixo. Sua velha inútil! Gritou Beatriz, apontando para Marisa. Eu paguei-lhe para ficar calada. E tu? Ela virou-se para Fernanda, o rosto contorcido de ódio. Tu tinhas de aparecer, não tinhas? A estragar tudo. Eu merecia isto. Eu sofri mais do que tu alguma vez vais sofrer. Eu mereci esta vida. Na sua fúria, ela confessou tudo, gritando as verdades que pretendia esconder, expondo a sua própria fraude de uma forma mais eficaz do que qualquer prova. Foi Arthur quem a silenciou, não com um grito, mas com uma voz baixa e cheia de uma dor infinita. Tu não merecias nada disto. Tu roubaste. Roubaste a vida da minha neta. Roubaste os meus últimos anos. Roubaste as memórias da minha filha. As palavras dele pareceram finalmente atingi-la. Beatriz olhou à volta, para as paredes da mansão, para o luxo que a rodeava, como se o visse a transformar-se em pó. O seu corpo tremeu e ela caiu de joelhos no chão de mármore, o seu lindo vestido de seda azul agora um símbolo da sua desgraça. Os seus soluços eram feios, secos, desprovidos de qualquer arrependimento, apenas da dor da perda. A chegada da polícia, chamada discretamente por Lucas, foi quase um anticlímax. Beatriz não resistiu. Levantou-se, vazia, e deixou que levassem o seu olhar perdido no vazio. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado caiu novamente sobre a casa. Mas desta vez, era um silêncio de alívio, de fim. Arthur virou-se lentamente para Fernanda. O seu rosto, antes endurecido pela raiva, desmoronou-se. A culpa e o arrependimento de um velho inundaram os seus olhos. Ele deu um passo, depois outro, e caiu de joelhos à frente da rapariga que ele tinha expulsado. Minha neta, a sua voz quebrou. Fê, perdoa-me. Perdoa a cegueira de um velho tolo e magoado. Eu não te mereço. Lágrimas escorriam pelo rosto de Arthur, lágrimas de uma dor genuína. Ver aquele homem orgulhoso e poderoso assim, desfeito no chão, partiu o coração de Fernanda. Ela ajoelhou-se também, ficando cara a cara com ele. As suas próprias lágrimas caíam livremente, mas não eram de tristeza. Eram de libertação. Ela pegou nas mãos trêmulas dele. Eu não o culpo, disse ela, a voz suave. O senhor só queria amar a sua neta. E eu só queria encontrar o meu avô. Ela estendeu os braços e abraçou-o. Arthur agarrou-se a ela como um homem que se afoga se agarra a uma tábua de salvação, o seu corpo a ser sacudido por soluços silenciosos. Naquele abraço, anos de dor, de culpa e de solidão começaram a dissolver-se. Lucas observava à distância, um sorriso discreto no rosto, dando-lhes o espaço de que precisavam. Meses mais tarde. O sol da tarde dourava o jardim da mansão Valente. O lugar já não parecia um castelo frio, mas sim um lar. Fernanda, Arthur e Lucas caminhavam lentamente pelo caminho de pedras. Fê já não andava de cabeça baixa, o seu sorriso era aberto e confiante. A tristeza nos olhos de Arthur tinha sido substituída por uma serenidade pacífica. Sabe, vovô, disse Fê, parando para admirar uma rosa. Às vezes, ainda parece um sonho. Para mim também, minha querida. Um sonho do qual eu nunca quero acordar, respondeu Arthur, a sua mão a apertar a dela com carinho. Ele olhou para Lucas. E devo tudo a vocês os dois. A si, Lucas, pela sua lealdade e pela sua crença. E a si, Fê, por ter um coração grande o suficiente para perdoar este velho teimoso. Lucas sorriu. Eu apenas ajudei a verdade a encontrar o seu caminho. Arthur deu uma pescadela de olho a Lucas e adiantou-se, deixando os dois para trás. Vou ver se o jantar está quase pronto. Deixo-vos sozinhos. Quando ficaram a sós, Lucas virou-se para Fernanda. O sol da tarde realçava o brilho nos seus olhos. Agora que toda a confusão passou, que os fantasmas foram postos a descansar, começou ele, a sua voz um pouco mais baixa. Será que podemos, finalmente, começar a nossa própria história?
Fernanda olhou para ele, para o homem que acreditara nela quando mais ninguém fez, que se tornara o seu pilar. Depois olhou para a casa, para o seu avô que esperava na varanda com um sorriso, e sentiu uma onda de felicidade tão pura e avassaladora que quase deixou sem fôlego. Ela tinha encontrado seu lugar. Tinha encontrado a sua família. Ela voltou-se para Lucas, e o seu sorriso era a resposta a tudo. Eu acho que essa história já começou há muito tempo. E aqui termina a emocionante história de Fê e a sua busca pela verdadeira família e pelo amor. Do fundo do meu coração, muito obrigada por acompanharem a jornada de Fernanda, Arthur e Lucas. Cada capítulo desta história foi escrito com muito carinho, na esperança de que pudessem sentir cada batida dos seus corações, os seus medos, os seus sonhos e as suas vitórias. Laços de Verdade é mais do que uma simples história sobre uma identidade perdida. É um lembrete de que a verdadeira família não se encontra apenas nos laços de sangue, mas é construída sobre as bases da compreensão, da lealdade e, acima de tudo, do perdão. Espero que tenham encontrado inspiração na força da fé, no arrependimento de Arthur e na esperança que nunca morre. Na vida, todos nós podemos cometer erros, mas há sempre uma chance para os corrigir e começar de novo. Agora, eu adoraria saber o que vocês acharam. Qual parte da história mais tocou vocês? Que mensagem levam em seus corações? Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Cada um deles é lido e muito apreciado. Mais uma vez, o meu mais sincero agradecimento. Até à próxima história.